Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo faz parte de um conjunto de apresentações sobre a integral de Riemann. Nós que somos alunos da turma 2022 do Profmat UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, estamos trazendo essas discussões como cumprimento de parte da avaliação da disciplina MA22, Fundamentos de Cálculo, cujo professor é o Dr. Jaime Alves Barbosa Sobrinho. A integral de Riemann é o quarto capítulo do livro Fundamentos de Cálculo, do autor Antônio Caminha Muniz Neto. O colega Lucivaldo José e eu, Tiago dos Santos, ficamos responsáveis pela seção 4.5, intitulada Algumas Aplicações à Geometria. Espero que vocês gostem, espero que a gente consiga transmitir um pouco daquilo que nós aprendemos e estamos abertos a sugestões e quaisquer questionamentos, certo? Então vamos lá. A integral de Riemann, né? Como eu falei, seção 4.5 do livro Fundamentos de Cálculo. Para começar, o livro ele traz essa reflexão, né? Ele diz assim: recordemos que a nossa motivação inicial para o estudo do conceito de integral foi geométrica, né? Então, o conceito de integral está totalmente relacionado dentro desse contexto geométrico, certo? E, inclusive, o livro retoma aquela ideia inicial que foi usar a integral para calcular a área da região delimitada do gráfico, né? A área, no caso, abaixo da curva, né? E, inclusive, essa definição aí a gente já conhece. Para uma função f cujo domínio é o intervalo AB, uma função que vai de AB nos reais, não negativa e integrável, definimos a área da região R sob seu gráfico como a integral de f de A a B, né? Giovanni, ele já no início do capítulo 4, ele já trouxe mais ou menos, ao falar daquelas somas de Riemann, ele já meio que foi trazendo essa ideia, ele já apresentou, né? E nós já sabemos dessa ideia aqui, né? Que a integral ela serve para calcular essa área. Só que o grande objetivo da seção 4.5 é trazer outras aplicações, certo? Dentro, assim, outras aplicações do cálculo integral para a geometria, certo? Então, a seção 4.5 ela vai trazer três problemas. O problema 1 vai ser o seguinte: como definir e calcular o comprimento do gráfico de uma função f de AB nos reais. Veja, essa animação que a gente está vendo aí na tela, né, ele destaca a área, que é aquilo que eu já conversei no início. Mas a ideia do problema 1 da seção 4.5 é saber exatamente quanto mede esse comprimento, que na figura vai de Q a S, ou de S a Q. E aí, como fazer para a gente calcular esse comprimento? O segundo problema vai ser o seguinte: no caso em que F é positiva, como definir e calcular o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região sobre o gráfico de F em torno do eixo das abscissas? Então, a gente imagina uma curva qualquer de alguma função, e a partir do momento em que eu rotaciono o eixo X, o eixo das abscissas, e que eu gero um sólido geométrico, como fazer para calcular o volume desse sólido, certo? E aí o problema 3 é muito parecido com o 2. O terceiro problema e último da seção 4.5, ele traz o seguinte: ainda no caso em que F é positiva, como definir e calcular a área da superfície de revolução gerada pela rotação do gráfico de F, também em torno do eixo X, certo? Então, problema 1, como calcular o comprimento da curva. Problema 2, como calcular o volume do sólido. E o problema 3, como calcular essa área, certo? E aí, nesse vídeo,
e especificamente nesse primeiro vídeo, nós iremos trazer a solução apenas para o problema 1, beleza? Só para o primeiro problema. Então, o problema 1 é esse, certo? Como definir e calcular o comprimento desse gráfico. E aí, a ideia vai ser o seguinte. Considere uma função f de AB em R, contínua em AB e continuamente derivável no intervalo aberto AB. Fixe um intervalo CD contido em AB, uma partição P, e aí nessa partição ele traz aquela ideia, né? Eu tenho x0 menor que x1, menor que x2, menor até do que xk, onde esse primeiro x0 vai ser o nosso C e o xk vai ser o D, são as extremidades do intervalo CD. E denote ΔXJ, essa variação xj menos x índice j menos 1, para j maior ou igual que 1 e menor que k, certo? Eu vou destacar aqui, eu sei que a gente já está acostumado mais ou menos com essa ideia dessas funções, com as apresentações dos colegas, né? Talvez não seja nem tão difícil da gente compreender o que ele está dizendo aqui, baseado nos outros vídeos, né? Mas aí eu tenho o intervalo CD, então tá aqui, ó, C, que vai, essa extremidade, D vai para cá, ó, certo? E aqui eu vou ter x1, x2, certo? Até xk. Ok. A ideia aqui, se a gente perceber direitinho, ó, ele pegou essa partição aqui, por exemplo, pode ser qualquer outra. Então vamos focar nessa partição aqui. As extremidades no eixo x, aqui é x, eu tenho xj, xj menos 1, e todo mundo sabe que essa variação, no caso, esse ΔXJ, é exatamente essa medida aqui, né? Uma vez que eu tenho xj e tiro xj menos 1. Pessoal, olha para cá, para essa imagem aqui, ó. Associando esses pontos, essas abscissas aqui, lá nos pontos da curva, eu vou ter esse ponto, e esse aqui, ó. A abscissa ordenada deles, deixa eu ver se eu consigo fazer, pronto. Ó, uma vez que esse de baixo é xj menos 1, então no gráfico a abscissa vai ser xj menos 1, e obviamente aqui é uma função aplicada nele, no caso f de xj menos 1, certo? A mesma coisa eu tenho para esse outro ponto aqui, certo? Eu tenho a abscissa e a ordenada dele. Ok, todo mundo está vendo que a distância entre esses dois pontos, que eu destaquei aqui de vermelho, é um segmento de reta. E não é difícil se convencer de que esse segmento ele não tem a mesma medida dessa porção do gráfico, dessa curva aqui embaixo. É claro que a menor distância, a distância entre dois pontos vai ser a menor, vai ser esse segmento, é uma medida menor do que esse pedaço aqui da curva. Todo mundo sabe. Mas essa ideia nós vamos usar, ou seja, que ideia? A gente vai calcular a distância entre esses dois pontos e a gente vai fazer com que eu reduza essa partição de modo que o pedaço aqui da curva se aproxime cada vez mais dessa distância, que é um segmento de reta. Eu vou explicar melhor nos próximos slides. Ó. Aqui. Vamos lá. Para P, módulo de P, ou seja, para o módulo da partição suficientemente pequena, é razoável supor que o segmento que une os pontos que eu destaquei, né, aqueles dois pontos lá, xj menos 1 e f de xj, está inclusive até marcado ali, o segmento que une eles seja uma boa aproximação para a porção, para o pedacinho da curva do gráfico de f, entre as retas x igual a xj menos 1 e x igual a xj, certo? Eu até coloquei aqui as retas, ó. Vamos imaginar essas duas retas aí. O que ele está dizendo é que a partir do momento que eu consigo diminuir cada vez mais essa partição, à medida em que eu diminuo isso, a tendência é que esse segmento de reta aqui, ele se aproxime do pedaço da curva associado a ele, certo?
A ideia, eu até trouxe essa animação porque é bem parecido com o que eu já falei no início da apresentação e com a ideia que foi, inclusive, utilizada para o conceito do cálculo da área, né? No caso, o desenvolvimento da ideia de integral, que a gente já conhece. Eu trouxe aí essa animação, a mesma ideia usada para a área, eu vou usar aqui para esse comprimento, porque a partir do momento que eu vou diminuindo cada vez mais essas partições, eu consigo, de fato, uma boa aproximação para o comprimento, certo? Eu coloquei, ó, imagina, por exemplo, que eu fixe essa reta aqui. Podia ser a outra também, mas vamos fixar essa, tá? Então, antes eu tinha essa distância, né? E com essa partição aqui, tendo essa medida, eu vou ter essa medida da curva e eu vou ter essa medida do segmento de reta. Mas, fixando essa, imagina que eu diminuo essa distância. Então, a minha partição agora passou a ter essa medida. Você percebe que aqui vai estar o ponto, né? E essa distância aqui, ela não é igual ainda, mas ela já se aproxima um pouco mais dessa curva aqui de baixo. E se eu diminuir mais? E se eu diminuir mais ainda? Não é isso? Então, por exemplo, ó, aqui, se eu der um zoom, não está pegando, mas a ideia eu acho que já deu para entender mais ou menos, certo? Calculando a distância LJ entre os pontos, eu vou chamar de A e B para facilitar. Então, eu vou chamar assim, eu vou chamar esse de A e esse de B, tá certo? Então, olhando para a figura, o A aqui vai ser esse e o B vai ser esse. Eu vou querer calcular a distância, essa medida desse segmento aqui, tá certo? Para isso, eu já tinha deixado pronto aqui, pronto. É isso mesmo. Ó, quero fazer com vocês aqui. Vamos lá, deixa eu ver se o caneta está funcionando. Tá. Aí. Vamos lá. Então, eu vou chamar isso aqui de A, como eu chamei. Isso aqui de B. E aí, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada. Então, vamos lá. XJ menos... Eu poderia usar o teorema de Pitágoras também, mas eu vou usar a fórmula de distância entre dois pontos, certo? XJ menos XJ menos 1 ao quadrado, mais... Aí eu vou ter F de XJ menos F de XJ menos 1, também ao quadrado. Como eu não vou conseguir fazer o negócio reto, deixa eu fazer assim. Vou usar isso aqui. Pronto. Ok. Beleza. Ok, aqui. A ideia, a distância entre esses dois pontos, ou seja, essa medida aqui, deixa eu voltar para lá para destacar. Ó, essa medida azul aqui, ela está da forma que a gente escreveu aqui embaixo. Essa é a distância entre esses dois pontos. Só que, preste atenção, nós vamos colocar essa primeira parcela aqui dessa soma em evidência, certo? E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Assim que eu li o livro, eu não vi porque ele fez assim, eu não entendi porque ele fez isso, mas aí vocês vão entender. Como assim colocar essa parte em evidência se ela não aparece nessa outra parte? Mesmo não aparecendo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar de vermelho. Pronto, ó. Preste atenção. Essa distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada, certo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ó. Pronto, raiz quadrada. E eu quero colocar essa parte em evidência. Então, vamos colocar, ó, XJ menos XJ menos 1 ao quadrado vezes. Como eu quero colocar em evidência, todo mundo concorda comigo que aqui vai ficar 1. Porque quando eu multiplicar aqui, vai voltar para essa parte. Então, fica 1 mais... Só que, já que eu coloquei em evidência, concorda comigo que eu vou ter que colocar uma fração. Assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Uma fração. Por quê? Porque em cima vai ficar, no caso, fazer assim, F de XJ
menos f de xj menos 1, certo? Isso aqui vai estar ao quadrado e embaixo vai estar o xj menos 1 ao quadrado. Concorda? Porque quando eu faço a multiplicação, aí de fato aqui vai cancelar e vai dar certo. Eu estou escrevendo assim feio porque, como está o quadrado em cima e embaixo, então eu já vou colocar uma coisa só. Beleza? Assim, ó. Vou colocar essa parte aqui ao quadrado. Pronto. E aqui vai ficar xj menos, xj menos 1. Aqui. Então, fecha. Fecha assim. E aqui eu vou puxar mais ou menos assim. Deixa eu ver se vai ficar. Vai ficar meio... Eu vou subir aqui mesmo um pouquinho. Depois eu ajeito lá. Pronto. Ok. É muito tempo que eu dei aula online, viu, minha gente? Então vamos relevando aí. Pronto. Eu acho que todo mundo entende, né? Que essa parte de baixo vermelha ela vai ser exatamente igual a de cima. A gente forçou uma maneira para que essa distância entre esses pontos aí, uma maneira para a gente colocar isso em evidência. É isso que eu quero dizer. Tá certo? Aí, concorda comigo que como essa parte está ao quadrado e essa parte está ao quadrado e aqui há uma multiplicação, então eu posso aplicar a propriedade de radiciação e aqui eu posso cancelar com a raiz, não é isso? Então, essa distância entre dois pontos vai ser a mesma coisa de xj menos xj menos 1, e aí não vai estar mais ao quadrado, porque eu cancelei, né? Que multiplica 1, a raiz quadrada de 1, mais essa fração aí. F, será que vai caber? F de xj menos f de xj menos 1 sobre xj menos xj menos 1. Fecha. Isso aqui ao quadrado, né? Ao quadrado. Pronto. E aqui eu vou ter assim. Vou deixar assim mesmo. Pronto. Cheguei numa expressão. Só para a gente não se perder. O que é que significa isso? A distância entre aqueles pontos lá do gráfico. Certo? Pronto. Então é isso. Deixa eu só tirar um print aqui, que eu vou colocar isso lá no slide. Eu poderia ter copiado isso no slide, só que a caneta do slide não ajuda muito. Aí eu acho melhor colocar lá, certo? Então, deixa eu fazer aqui. Só um minutinho. Ok. Aqui. Né? Vai ficar assim, não tem nada não. Vai dar para entender. Certo. Ok. Pronto, ficou. E aí, eu dei um zoom aí, certo? Tipo, eu dei esse zoom aí só para a gente ver melhor essa região aqui, ó, tá bom? Mas chegamos numa expressão, certo? Chegamos que a distância entre esses pontos vai ser dada por essa parte aqui, ó. Tudo bem? Aí a pergunta que não quer calar, né? Porque eu acho que quem está assistindo ao vídeo agora deve estar se questionando, mas por que colocar aquele xj menos 1 ao quadrado em evidência? Por que usar essa expressão ao invés dessa? Né? Lembrando que aqui, ó, ele colocou, eu escrevi, assim como está no livro, o delta xj, não é? Ó, delta xj, tá certo? Que é a mesma coisa, né, disso aqui, ó. Isso é o delta, opa, peraí, minha gente, aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de delta xj, certo? Sim, mas e aí? Para que fazer isso? Alguém tem alguma ideia? Eu vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Olha para essa expressão de cima. Algo é familiar para vocês? A dica. Olha para essa parte aqui e me diz se vocês lembram de algum resultado de cálculo. Esse F, veja que essa parte está aqui.
essa parte, ó, f de xj-1 e xj-1 está aqui. Pois bem, lá no estudo de derivadas, no teorema 3.43, teorema de Lagrange, diz o seguinte: se f de AB nos reais é uma função contínua em AB e derivável em AB, é aberto, então existe C pertencente a esse intervalo aqui, onde a função é derivável. Existe um C aqui dentro, tal que, quando eu aplico na derivada, ou seja, f' de C, aplico esse C nessa derivada, eu vou ter esse f' de C vai ser exatamente a mesma coisa de f de B menos f de A sobre B menos A. Certo? Isso é assim, não é tão difícil de entender isso. Uma vez que a função seja contínua em AB e derivável nesse intervalo aberto, aqui dentro vai existir um K, por exemplo, onde, a partir de quando eu fizer f de B menos f de A sobre B menos A, é a mesma coisa de f' de K. Você aplicar o K nessa derivada, certo? Pois bem, comparando essa parte, se eu comparar com essa, vocês concordam comigo que, assim, só em termos de incógnita aqui, no caso, é como se o XJ, deixa eu colocar aqui, é como se o XJ fosse o B, não é? E é como se o XJ-1 fosse o nosso A, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou copiar aqui mesmo, ó. Vocês concordam comigo que essa expressão aqui, no caso, eu posso substituir essa parte por f' de C, né? Só essa parte aqui, ó. Tá bom? Só que o livro, minha gente, o Caminha, ele vai trocar. Ele poderia muito bem usar o C, não haveria nenhum problema com relação a isso. Mas o livro ele vai trazer aquela letra grega xi, certo? O C ele vai usar como sendo essa, eu não sei se escrever direito não, mas essa letra aqui vai ser o xi, certo? Acho que não é xi, deve ser xi mesmo a pronúncia. Então é só isso. Então concorda comigo que essa expressão aqui, ó, LJ, veja que no outro slide eu chamei de distância de A a B, que é a mesma coisa. Ele chamou essa distância LJ, vou até colocar aqui, ó, a distância de A até B, ele vai chamar de LJ. Então concorda comigo que vai ficar assim, ó, LJ vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais toda essa parte, eu posso trocar por f' de C, mas o livro não usa C, então f' de xi, certo? É uma coisa mais ou menos assim, ó, ao quadrado, né, porque está ao quadrado, certo? E aí fecha esse negócio, vezes delta xj, que eu poderia colocar xj menos xj menos 1. Pronto, então, o que é que significa essa expressão, minha gente? Isso representa exatamente a distância entre os pontos, né, daquela parte do gráfico, certo? A distância entre os pontos naquela partição. Então, a gente representa por essa expressão aí. Tiago, isso é a solução do problema 1? Ainda não. E por que ainda não? Aqui eu estou destacando, né, a fórmula. E porque não é essa ainda a solução do problema 1. Porque o que é que nós estamos querendo resolver no problema 1? Encontrar o comprimento do gráfico. E essa expressão que nós encontramos foi só o comprimento de parte do gráfico, daquela porçãozinha do gráfico, né? Associada àquela partição. Então, dado que o comprimento ou distância de A até B, colocar assim, viu, professor? Distância de A a B, só para a gente se situando. Dado que o comprimento LJ dessa porção, dessa parte do gráfico de F, vai ser representado por isso aí, e aí tanto faz, né? Um lado eu usei o delta xj, e do outro lado eu coloquei o xj menos 1. Então, dado que o comprimento pode ser representado assim, ou seja, de parte do gráfico vai ser representado por isso, podemos adicionar
as aproximações de todos os demais comprimentos dos K segmentos obtidos. Ou seja, se eu fizer aquela mesma ideia lá para a área, se eu somar todos esses LJs aqui, de cada uma das partes do gráfico, de cada uma partezinha lá da curva, ou seja, o somatório de tudo isso é uma aproximação muito precisa para o comprimento do gráfico de f, para aquilo que nós estamos chamando de comprimento, né? Sobretudo à medida em que o módulo da partição se aproxima cada vez mais de zero. Isso eu expliquei também lá nos slides. Lembra quando eu coloquei aquelas retinhas? Coloquei uma retinha verde, uma azul, uma vermelha. E à medida em que no caso, que essa partição ela tende a zero, ela se aproxima de zero, eu vou ter que aquele pedacinho da curva ele se torne cada vez mais próximo da distância entre os pontos lá. Não é isso? E aí, esse discurso tende a zero, se aproxima à medida em que o módulo da partição se aproxima cada vez mais de zero. Isso lembra o quê? Integral. Integral não. Isso lembra limite. Né? Essa ideia de se aproximar e tal. Pois é. Então agora a gente vai trazer a solução do problema 1. Certo? A resposta. Tá? Tá aqui essa imagem. Tá? Aqui está o meu C, aqui está o meu C, aqui está o meu D. Cadê que não está apagando? Pronto. Então, à medida em que cada vez... pronto, bem rapidinho. Essa parte aqui, imagina essa partição aqui. Tá bem claro que essa parte laranja tá bem menor do que essa parte azul. Mas à medida em que essas partições vai se aproximando cada vez mais de zero, à medida em que eu vou apertando aqui, então eu vou ter... no caso, medidas lá da parte do gráfico cada vez mais próximo da distância entre dois pontos, certo? O que significa esse negócio feio aqui? É o somatório de todas as distâncias de todas as partições, das distâncias entre os dois pontos, certo? Eu acho que isso está claro. E aí a gente, inclusive, construiu, sabe por quê? Chegou aqui e tal, ok. Como esse somatório coincide com a soma de Riemann, né? A gente viu, inclusive, na apresentação de Giovanni, acho que no primeiro vídeo dele, e no segundo também, ele fala sobre essas somas aí. Então, como esse somatório coincide com a soma de Riemann, segue do teorema 4.7, certo? E aí eu vou ler o teorema, certo? Está na página 218. O teorema diz o seguinte: uma função limitada f de AB em E está bem dentro da nossa situação aqui, né? Então, ela é integrável se e só se, no sentido da seção anterior, mas vamos lá, ela é integrável se e somente se existe um limite quando essa partição ela tende a zero. É bem o que nós estamos conversando aqui, ó, desse somatório aí, tá certo? De suas somas de Riemann para todo pontilhamento xi de P. Eu acho que isso é xi. Ademais, nesse caso, temos que, eu vou ler de trás para frente, certo? O limite desse somatório, olha só, quando o módulo da partição se aproxima cada vez mais de zero, vai ser igual a quem, minha gente? A integral de AB f de x dx. Então, a solução para o nosso problema, quando você, a partir de hoje, tiver que calcular o comprimento de uma curva, né, no caso de um gráfico, lembrando, desde que ela seja derivável e integrável nesse intervalo AB, então, esse somatório aqui, que é esse, né, esse somatório todinho, ela vai ser simplesmente isso aqui. Eu quero que vocês memorizem essa fórmula, memorizem essa integral aí, ó. A integral que vai de C a D, lembra? Ó, lá de C a D, de 1 mais... O que é F'? É a derivada ao quadrado, né, de um ponto lá, esse ponto ele pertencente lá ao intervalo CD, certo? F de linha aqui é xi de j ao quadrado dx, certo?
Mas, o que é que a gente vai fazer agora? Olha só. Deixa eu ver se eu apareço aqui. Pronto, só um minutinho. Lucivaldo e eu, a gente conversando, a gente teve a ideia de trazer um exemplo tipo simples, certo? A gente sabe que funciona, mas a gente quis ver que funciona nos resultados mais simples. Então a gente pegou um livro, certo? A gente pegou um exemplo do livro Prisma Matemática da FTD. Eu acho que todos os colegas aqui devem conhecer esse livro. É o que está, pelo menos até esse ano, na verdade, está sendo usado em várias escolas. Na Paraíba, em Pernambuco, não sei como é no Rio Grande do Norte, mas enfim, a gente vai pegar um exemplo lá na parte de gráfico da função afim. Esse exemplo aqui, ó, na verdade, esse exemplo aqui, pronto. Eu vou destacar, vou pegar esse recorte e vou aumentar ele para a gente ver melhor, certo? Mas aí, uma aplicação do problema 1. Isso foi a gente que criou, certo? Calcule o comprimento do gráfico da função, faltou um D aqui, ó. Calcule o comprimento do gráfico da função f de menos 1 a 2 nos reais, definida por f de x igual a 2x menos 1, certo? Então, nós vamos fazer esse exemplo agora, certo? Deixa eu sair aqui do meio, pronto. Tá aqui a situação, tá bom? O gráfico da função afim, definida por f de x igual a 2x menos 1. Eu sei que a função é essa, e aí ele traz essa explicação aqui, tá certo? Mas nós estamos querendo saber o comprimento dessa curva. Mas, Tiago, isso é uma curva ou é uma reta? Né? E nós sabemos que uma reta é uma curva, não é? Então, nós vamos calcular usando conhecimento do ensino fundamental, aliás, do ensino médio, ou poderia ser do fundamental também, aplicando o teorema de Pitágoras aí. E depois nós vamos aplicar aquela integral só para a gente comparar os resultados, tá certo? Então, tá aqui, eu vou fazer lá no outro programa, porque eu acho melhor. Pronto, tá aqui. Vamos lá. O gráfico da função afim definida por f de x igual a 2x menos 1. Tá bom? E eu quero calcular o comprimento daquela. No caso, eu quero saber qual é esse comprimento aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou fazer primeiro usando o conhecimento do ensino médio. Eu vou usar a distância entre dois pontos. Tá certo? Então, eu vou chamar esse ponto aqui de A e eu vou chamar esse ponto aqui de B. Concordam comigo que as coordenadas do ponto A são menos 1 e menos 3, né? Menos 1 e menos 3. E as coordenadas do ponto B vão ser 2 e 3. 2 e 3. Pronto. Menos 1, menos 3, 2 e 3. Pronto, tá certo. E aí eu vou usar primeiro o conhecimento que a gente sabe, né? Então a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 menos 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Deixa eu digitar aqui. Menos 3 ao quadrado. Certo? Ficar assim mesmo. Então, bora já fazer direto aqui, ó. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 dá menos 6. Ao quadrado dá 36. E aí, isso vai ser igual a raiz quadrada 46, 45. 45 por 3 dá 15, por 3 dá 5, dá 3 raiz de 5. Pronto. O comprimento dessa curva aí, certo? Esse comprimento, no caso que vai ser um segmento de reta, é igual a 3 raiz de 5. Agora, eu quero que a gente use o que nós aprendemos só para a gente comparar, os resultados, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu fazer aqui de azul. Pronto, vamos lá. A ideia aqui, lembrando que a nossa função, né, que eu tinha definido lá, ela ia
no caso de menos 1, não era isso? Se eu me lembro, era de menos 1 a 2, é isso? Até porque é só olhar para o gráfico. De menos 1 a 2 em R, certo? E eu quero saber esse comprimento usando aquela fórmula de integral. Aí, concorda comigo que se f de x vai ser isso, se f de x é isso, então a derivada aqui vai ser 2, certo? E também a gente sabe que a derivada ao quadrado, se eu fizer isso aqui ao quadrado, eu vou ter 2 ao quadrado, que vai ser 4. Tá? Nós aprendemos hoje que para calcular o comprimento LJ, eu vou calcular através da integral, deixa eu ver se eu ajeito aqui, integral de C a D, enfim, de A a B, eu vou colocar C e D mesmo, certo? De raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó, vou continuar aqui embaixo. Esse comprimento LJ, que eu nem precisava colocar LJ, mas vamos lá. Vai ser a integral de menos 1 a 2, de raiz quadrada de 1 mais. Ora, a derivada f' de x ao quadrado dá 4. Então fica 4 aqui, já fazendo o que eu já fiz ali em cima. Dx. Certo? Beleza. E aí, eu vou continuar aqui na frente. Eu vou colocar só igual, certo? Vou colocar só igual por conta do espaço também. Aí, no caso, eu vou ter a integral de menos 1 a 2 de raiz de 5 dx. Tá certo? Como raiz de 5 é uma constante, eu posso multiplicar aqui, vai ficar raiz de 5, só que, eu vou colocar aqui, integral de menos 1 a 2 dx. Já poderia ter feito direto, só que integral de dx é como se fosse 1 dx, né? E aí a integral aí de 1 vai ser x, então isso vai ser igual a raiz de 5, que multiplica, aí vai ser x, e aqui de menos 1 a 2. Então, aplicando o teorema f de b menos f de a, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que raiz de 5, acho que todo mundo já está vendo o que eu estou vendo, mas vai ficar, no caso, vezes menos 1, menos 1 não, que é f de b, no caso, raiz de 5 vezes 2, aí menos f de a, no caso, raiz de 5 vezes menos 1, né? Isso aqui vai ficar 2 raiz de 5, menos com menos mais raiz de 5, que é igual a 3 raiz de 5, né? Eu não sei se eu cometi algum erro, mas, enfim, deu a mesma coisa. Eu quis fazer um exemplo, sei lá, básico, bem simples, para a gente aplicar essa ideia, tá certo? Pronto, então é isso. Deixa eu ver aqui como é que tá, que eu já respondi. Poxa, por que tá acontecendo isso? Pronto. Tudo bem. Aí, o capítulo, a seção 4.5, esse problema 1 que nós estamos apresentando, ele se encerra com essa definição 4.42. Veja, a parte do problema 1 da seção 4.5, ele termina usando a definição 4.42. Ele diz o seguinte: seja f de AB em R uma função contínua e continuamente derivável em AB, o intervalo aberto AB, se existe o limite L igual, aí ele chamou de L esse limite aí, quando epsilon tende a 0, da integral de A mais epsilon até B mais epsilon, e raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Se existe esse limite, então diremos que o gráfico de f tem comprimento L, certo? Então,
Essa é a definição 4.42 da página, deixa eu olhar aqui, 260, certo? Aí, logo abaixo, se vocês estiverem acompanhando com o livro de vocês, ele faz esse comentário aí, ó. Em relação à definição anterior, observe que se f for derivável em AB e raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx for integrável em AB, então o problema 4.3.11 da página 241 garante que L vai ser igual à integral de AB de raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Vamos com calma aqui. Ele está trazendo essa definição, certo? Que se f aqui for contínua em AB e se for derivável em AB, e se, no caso, existir esse limite, deixa eu até destacar aqui, ó, se existir, então isso aqui vai ser o comprimento do gráfico da função, certo? Com relação a esse comentário, ele diz que, baseado nessa definição, as condições aqui são as mesmas. Ó. Se f for derivável em AB, no caso, fechado em AB, e se essa função aqui, no caso, essa raiz aqui, for integrável em AB, ou seja, tanto f é derivável em AB como essa parte 1 mais f' de x ao quadrado dx integrável em AB, então o problema 4.3.11 garante que esse negócio, essa integral de A a B dessa função vai ser o comprimento. Aí eu fui lá na página 241. Né? E na página 241, o problema 4.3.11 diz o seguinte: seja f de AB em R uma função integrável, para epsilon maior que 0 e menor que b menos a dividido por 2, mostrar essa igualdade aí, mostrar essa identidade, que o limite, quando epsilon tende a 0, de a mais epsilon a b menos epsilon f de x dx é igual à integral de AB f de x dx. Eu sei que são muitas informações, mas eu fui, claro, obviamente com a ajuda de Lucivaldo e com a ajuda também dos comentários do livro, certo? A gente vai tentar colocar aqui um pouco daquilo que a gente assim, deu para fazer, certo? E aí os colegas nos ajudem aqui. Então vamos lá. Para começar, eu vou colocar assim, ó, considere m maior que 0 ou k maior que 0, enfim, tal, de modo que o módulo de f de x seja menor ou igual que esse m. Vou supor um m maior que 0 é um número positivo, de modo que o módulo da função seja menor ou igual que m, certo? Para todo, colocar assim, para todos x pertencente a esse domínio aí, pertencente ao intervalo AB, certo? Ok. Então, agora vamos lá, colocar no módulo essa função aqui, ó. Essa função f de x dx, enfim, vocês vão ver, ó, colocar aqui, ó, o módulo da integral, né, de a até b de f de x dx menos a integral de a mais epsilon ab menos epsilon de f de x dx vai ser igual a quem, minha gente? Ó, f de x dx. Ora, concorda comigo que isso aqui, peraí, assim, esse módulo aí dessas integrais, isso vai ser a mesma coisa de, é só separar aqui os intervalos, ó, de a, aqui, ó, olhar para aqui, ó, de a até a mais epsilon, de a mais epsilon, f de x dx, mais a integral de quem? De b menos epsilon a b,
B menos epsilon, AB não, a epsilon. Não, AB mesmo. B menos epsilon AB, f de x dx. Isso vai ser menor ou igual. E aí deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui. Essa parte aqui, ó, essa adição dessas integrais, isso vai ser menor ou igual que o módulo da integral. Aí eu tenho aqui, ó, de A até A mais epsilon, f de x dx, certo? Mas, posso separar, não posso? A integral de B menos epsilon AB, de B menos epsilon AB, de f de x dx. Ok. Mas isso vai ser menor ou igual que a integral, eu posso colocar o módulo na função, ó, nesse intervalo, ó, de A até A mais epsilon, certo? Aí do módulo de f de x dx, não posso? Aqui, ó, mais a integral de b menos epsilon até b do módulo de f de x. Opa, f de x dx. Eu coloquei o módulo na função, certo? Mas aí, isso vai ser menor ou igual, deixa eu só apertar aqui, dx. Ok. Isso vai ser menor ou igual que a integral de A até A mais epsilon. Ora, como isso aqui, o módulo de f de x é menor ou igual que m, então eu posso dizer que isso aqui vai ser a integral de m dx. E aqui vai ficar a integral de b menos epsilon a b de m dx também, ó. No caso, isso vai ser 2m epsilon, certo? Logo, ó, concorda comigo então que o limite, peraí, só não sei se vai caber aqui, o limite dessa diferença, ó, da integral, ó, de A a B, f de x dx, de A a B, f de x dx, menos a integral de A mais epsilon, AB menos epsilon, f de x dx, isso vai ser igual a zero. Minha gente, se isso aqui é igual a zero, ó, igual a zero, eu posso mandar essa parte aqui para o outro lado, não posso? Se eu posso mandar, se o limite dessa diferença dá zero, então está provado, né? Porque eu quero mostrar aqui, ó, que o limite vai ser igual a essa integral aqui, ó. É só mandar esse para o outro lado, certo? Então, a gente, na verdade, com a ajuda das anotações do livro, né? A gente fez assim, mas se tiver algum passo errado, alguma coisa errada, viu, professor e turma, é só vocês comentarem alguma coisa. Para a gente terminar esse primeiro vídeo, Lucivaldo, ele vai fazer mais um exemplo, certo? Assim, ele vai trazer mais alguma aplicação relacionada ao cálculo do comprimento de uma curva, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, fiquem à vontade, tá certo? Para fazer seus comentários, ok? Então até o próximo. Bom, pessoal, de posse dos resultados trabalhados pelos colegas e também pelo que foi trabalhado por Tiago agora, vamos dar uma passada no exemplo 4.44, na página 262. Diz assim: dado b maior do que zero, calculemos o comprimento L da porção da parábola y igual a x ao quadrado situada entre os pontos 0, 0 e b ao quadrado. Pois bem, vamos tomar f de x igual a x ao quadrado. Vamos fazer aqui a nossa derivada, né? F' de x vai ser igual a 2x. Vamos lembrar também o que foi trabalhado por Tiago, que o comprimento da nossa curva no nosso intervalo
deve ser dado pela raiz de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. Para o nosso caso aqui, nós temos que o comprimento da curva vai ser dado no intervalo de 0 até b, para a raiz de 1 mais 2x ao quadrado vezes dx. Isso vai ser igual à integral no nosso intervalo da raiz de 1 mais 4x ao quadrado vezes dx. Bom, pessoal, a fim de resolver essa integral aqui, nós vamos fazer uma mudança de variável. A mudança de variável foi trabalhada por Antônia. Está dando aqui uma olhadinha no trabalho de Antônia, que vai nos ajudar aqui. Então, nós vamos usar x igual a 1 meio da tangente de t. Assim, nós podemos também derivar aqui, então nós teríamos derivar essa função em relação a t, nós vamos obter 1 meio da secante ao quadrado de t. Equivalentemente, nós temos a derivada da tangente de t é a secante ao quadrado de t. Né? Então, nós temos, de equivalência aqui, nós temos que dx seria 1 meio da secante ao quadrado de t vezes dt. Pois bem, vamos dar uma continuidade aqui. Onde nós vamos ter 1 mais... Aqui é antes de fazer a substituição de fato. Né? Vamos só ver como é que fica antes para economizar um tempinho. Então, nós vamos ter 1 mais 4 vezes 1 meio vezes a tangente de t ao quadrado vai ser igual a raiz de 1 mais 4 vezes 1/4 vezes a tangente ao quadrado de t. E isso vai ser igual a raiz de 1. Fazendo aqui os nossos devidos cancelamentos, nós vamos ter cancelamento de 4 com 4. Nós vamos ter 1 mais a tangente ao quadrado de t. Pois bem, então nossa integral, agora sim fazendo a substituição de fato, nós vamos ter a integral no intervalo, que mais adiante aqui nós vamos ajustar o intervalo para os limites de integração. Então nós vamos ter integral da raiz de 1 mais a tangente ao quadrado de t vezes dx. Mas a gente viu que dx está como 1 meio da secante ao quadrado de t vezes dt. Agora nós podemos pensar num ajuste para o nosso intervalo. Né? Quando x for 0 e quando x for igual a b. Então vamos lá. Bom, quando x é 0, nós vamos ter o seguinte: a tangente de t, 1 meio da tangente de t seria igual a 0. Onde nós temos a tangente de t igual a 0 e equivalentemente nós vamos estar trabalhando com t igual a 0. Quando x for igual a b, nós vamos ter que 1 meio da tangente de t vai ficar igual a b e que, portanto, a tangente de t seria igual a 2b. Isso é o mesmo que dizer que t é igual a arco tangente de 2b. Então, nós vamos fixar aqui o nosso intervalo como 0 até arco tangente de 2b. Pois bem, dando continuidade aqui, nós vamos ter que a nossa integral no intervalo de 0 até arco tangente de 2b, de 1 mais a tangente ao quadrado de t, vezes a secante de dt. Mas observe que 1 mais a tangente ao quadrado de t é igual a secante
ao quadrado de t. É uma relação trigonométrica, então nós podemos aproveitar para fazer a nossa substituição. Então nós temos nossa integral, que vai de 0 até arco tangente de 2b da raiz da secante ao quadrado de t vezes 1/2 da secante ao quadrado de t vezes dt. Isso, daqui nós temos que isso é igual a nossa integral no intervalo de 0 até arco tangente de 2b da secante de t, saindo da raiz, né? Secante de t, vezes 1/2 da secante ao quadrado de t vezes dt. Isso vai nos permitir escrever a integral de 0 até arco tangente de 2b de 1/2 da secante ao cubo de t vezes dt. Bom, a integral da secante ao cubo de t vai ser trabalhada na seção 4.7. Daí o fato de nós deixarmos aqui o nosso resultado. Outra coisa também que a gente pode observar é que no livro ele derivou dx em relação a dt como a secante ao quadrado de t. Então, lembrando que aqui ele está derivando a tangente 1/2 da tangente de t. Então, o que é que ele está? Ele está a derivação de 1/2 da tangente de t seria igual a 1/2 da secante ao quadrado de t. E o livro não colocou essa constante. Então, aparentemente, vai ser necessário algum ajuste aí. Aí agradecer ao professor que enviei a mensagem, né, para saber sobre esse fato, e ele confirmou que talvez fosse necessário mexer. Até mais, pessoal. Agradeço a atenção.